ao História, Chá e Café. Hoje a gente vai falar sobre Atenas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte o vídeo, deixa seu like e comenta se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão. Eu vou ficar muito feliz, vai ajudar muito esse projeto aqui no canal. Segue lá no Instagram também, é só digitar História, Chá e Café, bem simples. Bem, primeiro a gente cita uma lenda que é sobre a deusa Atena. Ela era filha de Zeus, que era o deus dos deuses, né? Filho de Cronos, e da deusa Metis, que era a deusa da prudência. O Zeus, ele engoliu a esposa dele, a Metis. E aí, depois de um tempo, essa é outra história, tá, gente? É uma das histórias da mitologia, mas senão fica muito extenso, então eu vou contar só a parte que interessa, beleza? Aí o Zeus começou a sentir umas fortes dores de cabeça. E ele chamou o deus ferreiro, que era o Hefestos. E aí ele abriu a cabeça do Zeus. E aí o que estava causando essa dor de cabeça nele era uma enxaqueca, cefaleia, não. Era Atena, que era a filha dele com a Metis, e ela nasceu dentro de Zeus, né? Ficou na cabeça dele e saiu ali da cabeça dele já adulta, guerreira, armada, enfim. A Atena, ela ajudou Zeus pra caramba, principalmente quando eles lutaram contra os titãs, também na guerra de Troia, né? Que ela lutou ao lado dos aqueus. Ela também foi responsável pela proteção de Aquiles, de Ulisses. Ela era considerada a deusa da paz, da justiça, da razão, justamente porque ela pensava muito antes de tomar uma decisão, antes de agir, e geralmente ela agia em favor de causas justas. Cada cidade grega costumava ter o seu deus protetor. E ela ficou sabendo de uma cidadezinha ali na Ática que não tinha nenhum deus de proteção. Então foi ela, a Atena, e o deus Poseidon em direção a essa cidade para que o povo escolhesse qual dos dois mereceria essa honra de ser protetor e que eles respeitariam eles depois. O escolhido, no caso. Ah, o Poseidon era o deus dos mares, né? Não falei. Para que a população pudesse votar ali, escolher qual dos dois deuses seria o melhor para proteger a cidade, os deuses ofereciam presentes. Então, o Poseidon, ele fez brotar do chão água pura, mas também um cavalo selvagem que chamou a atenção de todo mundo ali. Só tinha um problema. Esse cavalo, ninguém conseguia nem chegar perto, ele estava indomável. Quem conseguiu dominar o animal? A deusa Atena. Com isso, ela mostrou que a força física não tem tanta utilidade sem o uso da razão. E ainda ela fez uma observação muito importante que dizia respeito à geografia do local. A região era muito montanhosa, não era um lugar ideal para cavalos selvagens, cavalos no geral. E ali ela fez brotar do chão o seu presente, que era uma oliveira. A oliveira seria o principal impulso do comércio daquela cidade, além de servir também para alimentação. Diz que essa lenda explica, então, por que o ramo de oliveira se tornou símbolo da paz e também como que a cidade de Atenas recebeu seu nome, claro, em homenagem à deusa que aquela população tinha escolhido. Eram os atenienses. E a gente vai falar muito sobre um assunto em relação à Grécia Antiga, que é a política. Para isso, a gente precisa entender que não existia um rei da Grécia, né? As cidades eram cidades-estado, ou seja, elas se autogovernavam, né? Como a gente já viu isso em algum vídeo sobre Mesopotâmia. O que unia essas cidades-estado não era o governo, um governo que unia todas essas cidades, já que elas se autogovernavam, cidades-estado, enfim. O que unia era a língua e a cultura, especialmente a religião. E Atenas era uma dessas cidades-estado que foi fundada mais ou menos no século 8 a.C. No início, Atenas era governada por um rei, que era chamado de Basileu,
que recebia conselhos do Conselho dos Anciãos e da Assembleia do Povo. O Conselho de Anciãos era chamado de Areópago. No século VII a.C., essa forma de governo foi substituída pela oligarquia, ou seja, um grupo de pessoas governava Atenas. Esse grupo de pessoas era formado pelos aristocratas, ou seja, os donos de propriedades rurais, né, os donos de terra, e que eram chamados também de eupátridas. Aí também tinha os pequenos proprietários de terra, mas eles não entravam nesse grupo aí que podia governar e eram chamados de georgóis. E aí os mais pobres, né, eles sofriam muito por conta disso, principalmente como eu já falei anteriormente, a região era montanhosa, então não tinha tanta terra fértil assim, e eles ficavam dependendo desse grupo que governava. E, caso contrário, eles precisavam sair dali e procurar um outro lugar para viver mesmo. Inclusive, os mais pobres, eles poderiam se tornar escravos caso não pagassem as suas dívidas, né? A gente tem uma outra classe muito importante, que é a classe dos comerciantes e também dos artesãos, que são chamados de demiurgos. O comércio marítimo era muito intenso e realmente enriquecia quem estava envolvido ali, ou seja, os comerciantes. E foram justamente eles que bateram de frente com os aristocratas. Quando os eupátridas eles chegaram ao poder, eles formaram um grupo, uma instituição ali chamada arcontado, que era formado por 9 arcontes, que eram eleitos anualmente. Claro que por mais que fossem eleitos, todos tinham que pertencer à classe da aristocracia, né? O arcontado, ele era responsável por funções judiciárias, religiosas e também de cuidar ali do comportamento, de como as coisas aconteciam em relação aos estrangeiros. Aí você vai me perguntar, tá bom, mas quem que elegia esses arcontes? Era povo? Não, era o Areópago, que era o antigo conselho de anciãos. E ali também eram eupátridas que faziam parte. Além de elegerem os arcontes, eles também criavam as leis. E quem votava essas leis do Areópago era a eclésia, que era formada por cidadãos. Daí, olha a situação. A situação era mais ou menos isso. Os eupátridas, a aristocracia, estavam concentrando muito poder e muitas terras. Os georgóis, que eram os pequenos agricultores, estavam empobrecendo porque estavam perdendo as terras, virando escravos, não conseguindo pagar as dívidas. Estava aumentando muito a desigualdade. E ainda a gente tem a classe dos demiurgos, né, os comerciantes que estavam enriquecendo, mas eles não tinham direitos políticos e eles queriam participar da política. Os georgóis também, claro. Aí com esse monte de revolta, os eupátridas, eles começaram a eleger legisladores que fizessem reformas para tentar controlar essa situação. O magistrado Solon, que foi eleito por volta de 594 a.C., ele conseguiu esse poder de fazer reformas e ele aboliu essa questão de virar escravo caso não pagasse dívidas. Então ninguém mais viraria escravo em razão disso. Ele também limitou o domínio ali dessas terras férteis que os eupátridas estavam concentrando. Então não era mais dividida a sociedade pela questão do nascimento, né? A classe social e os direitos eram medidos de acordo com o tanto de riquezas que uma pessoa tinha. Apesar dos cargos serem ocupados pela mesma elitezinha de sempre, aumentou ali o número de pessoas engajadas nas questões políticas. Porém, ainda assim, era o governo de quem tinha mais dinheiro, de quem tinha mais posses. Esse descontentamento, no fim das contas, meio que continuou, porque ainda assim prevalecia a desigualdade, né? Os mais pobres ainda não tinham seus direitos em relação às terras, ainda perdiam muito dessa questão. E, ao mesmo tempo, mesmo não perdendo seus privilégios, né? Eles ainda tinham concentração de terras, os eupátridas também não estavam gostando muito da ideia, não, porque eles
não perderam tudo, continuaram, né, no topo ali da pirâmide social, mas eles não queriam perder nada. Então eles estavam muito insatisfeitos também. Sem dizer que tirou um trunfo deles, né, que era a questão de transformar em escravo que não pagasse a dívida. Aí por volta de 560 a.C., teve um cara chamado Pisístrato, que teve o apoio dos georgóis e ele simplesmente tomou o poder. Ele foi considerado um tirano porque ele assumiu o poder de forma ilegal, irregular, né, com poderes absolutos. O Pisístrato, para vocês terem uma ideia, como tirano, ele governou por quase 20 anos com boa aceitação, com apoio dos georgóis. Ele inclusive fez uma espécie de reforma agrária ali, uma redistribuição de terras. E ele empregou muita gente nos trabalhos públicos, né, para construção de canais, enfim, de obras públicas no geral. E, inclusive, fez empréstimos, né, para os pequenos proprietários de terra. E o governo dele teve o seu fim com a revolta dos aristocratas. Só quem assumiu o poder foram os seus filhos, inclusive, que é o Hiparco e o Hípias. Inclusive tem uma história ali por trás, né, que eles acabaram sendo assassinados, né, um deles foi assassinado e o outro foi banido. Mas as verdadeiras razões, existem algumas teorias, são bem interessantes, mas a princípio um deles foi assassinado pelos aristocratas, né. Eles tinham perdido um pouco do apoio dos georgóis, né? Eles não tinham o mesmo foco que o pai, eles eram um pouco mais voltados para a esbórnia, digamos, uma vida mais boêmia. E um deles acabou sendo assassinado, mas há uma história por trás disso, né? Se vocês quiserem eu conto, mas só para não estender muito o vídeo, porque eu sei que vai ter mais partes, né, pra gente continuar, senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Aí, entre 502 e 505 a.C., teve um cara chamado Clístenes, que era um aristocrata, e ele temendo que acontecesse algo pior, muita bagunça, porque tava aquela coisa dos aristocratas não conseguirem retomar o poder, e aí um dos filhos do Pisístrato tava banido, o outro foi assassinado, e tava aquele negócio, né? E aí ele tava com receio de que viesse outra tirania ou voltar às origens da oligarquia novamente. Aí ele dividiu Atenas em demos. Demos eram como se fossem distritos eleitorais. E aí os moradores de cada distrito foram registrados, independente, né, do quanto que eles possuíam de riquezas. E ali começou o caminho para a democracia. Essas pessoas registradas teriam maior participação política. Então, democracia vem de governo dos demos. A gente vai falar melhor sobre isso no próximo vídeo, porque tá ficando muito comprido, e aí a gente fala sobre isso depois. Não perca o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a democracia ateniense. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos os vídeos, me segue lá no Instagram do História Chá e Café também. E é isso, gente. Obrigada por vocês assistirem até aqui. Um beijo, tchau!